Na noite de hoje nós iremos dar continuidade em Mateus 2:13 em diante. Vamos ver aí a fuga para o Egito, né? E a matança dos inocentes. Uma das histórias mais cruéis da Escritura, uma das ações mais tristes em que uma pessoa demonstra toda a sua perversidade, e principalmente contra crianças, né? No tempo de hoje, se um camarada bater numa criança, ele corre o risco até de morrer, né? Os familiares tomarão as devidas providências. Alguém na rua que vê essa ação pode até querer intervir ou tomar providência, ou essa pessoa pode até sofrer pena grave de ser espancado ou até morto no meio da rua. Mas esse rei aqui, o rei Herodes, ele tomou uma decisão que até hoje nos assusta quando nós lemos este relato das Escrituras. Começando do verso 13, diz assim: Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho, e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para matar. Então, mais uma vez, eles foram advertidos, né, pelo Senhor, né, o anjo do Senhor. O Senhor mandou o seu anjo para que avisasse a eles que eles saíssem do Egito. Algumas pessoas até ficam a questionar como um caso como esse pode acontecer, né? O Filho de Deus veio ao mundo, mandado pelo Pai, e ter que passar por toda essa situação, já que Deus poderia muito bem ali, né, por uma palavra apenas, poderia fazer parar o coração do rei, e o rei ali mesmo suspirar, como em algumas ocasiões foi feito lá no Antigo Testamento, né? Pessoas que se rebelaram contra Deus e foram fulminadas, suspiraram e morreram rapidamente, tão somente pela poderosa mão e vontade de Deus. Contudo, quando se tratava de Cristo Jesus, o caso foi diferente. Ele foi perseguido, né? Ele quiseram matá-lo logo quando ele nasceu, né? Por carregar ali o título de rei dos judeus, como foi anunciado. O que de fato ele é, né? Ele é rei para os judeus e noivo para a igreja, né? Não é a mesma coisa, né? Cristo não é rei da igreja. Você não vai ver relato nenhum na Escritura mostrando isso, né? Quando um cristão diz meu Senhor e meu Rei, esse cristão ele não está afirmando essas palavras com base nas Escrituras, né? A menos que ele seja um judeu. Aí ele pode se dirigir a Cristo como o rei dele, porque Cristo ainda permanece sendo o rei dos judeus, né? Tanto que ele virá para reinar 1000 anos com este povo terreno, que é os judeus, e nesse período a igreja já terá sido arrebatada. Então, como explicar essa situação? Na verdade, a palavra de Deus não se explica no sentido de dar satisfação ao homem de o porquê
de o porquê isso ter acontecido desta maneira. Aprove a Deus mandar com que o seu filho viesse a esse mundo e passar pelo que passou como homem. Como homem. Apesar de Cristo ser Deus, o Deus que se fez carne e habitou entre nós, ele em nenhum momento usou a sua posição de Deus para lidar com o povo e com tantas questões e situações aqui neste mundo. Ele viveu como homem. E neste período em que o rei Herodes queria matá-lo, ele se comportou como uma criança. E como uma criança se comporta? Uma criança, ela depende de adultos para cuidar dela. Caso contrário, ela facilmente pode se machucar, correr riscos, perigos e até morrer por descuido, né? Porque uma criança não tem os cuidados necessários e o entendimento para perceber o perigo ou não. Então, o rei Herodes procurava matar. O verso 14 vai dizer o seguinte: dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe, dispondo-se quem? José, sendo advertido, ele se dispôs, tomou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Então, tinha um propósito de Deus para que isso pudesse acontecer. Sei que para muitos isso vai ser estranho, incompreensivo, porque, na verdade, ou se acredita pela fé em tudo que foi escrito nas Escrituras e que serve para nós como exemplos, como ensino, como histórias, ou nós simplesmente iremos descartar e dizer que as Escrituras é mais um livro qualquer que você pode lê-lo, aplicar na sua vida ou não. O que é que acontece no verso 16? Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então aí o camarada, quando percebeu, como diz o texto aqui, vendo-se iludido, né? Ele pensou que os magos iriam voltar, como ele havia dito, né? Vá, e quando encontrarem um menino, venham me dizer onde ele está para mim também ir adorá-lo. Ele esperava que isso acontecesse. Afinal de contas, desobedecer um rei era caso de morte, né? Então ele confiava que o seu poder, a sua autoridade seria respeitada pelos magos. E de fato seria, a menos que Deus não tivesse advertido eles em sonho para ir por outro caminho. Eles teriam retornado, se submetido às autoridades, que há uma grande diferença entre você se submeter às autoridades e se submeter a Deus, né? Enquanto as autoridades não vão de contra a vontade de Deus, nós devemos nos submeter, sim, né? Mas quando essas autoridades querem ultrapassar e menosprezar a vontade de Deus, então não nos resta outra alternativa senão obedecer a Deus antes que as autoridades. Afinal de contas, nos importa obedecer a Deus e não às autoridades, né? As autoridades ficam em segundo plano quando a questão se trata de obedecer ao nosso Deus
bendito e eterno. Então eles não obedeceram à vontade do rei, ao desejo, ao pedido do rei. Eles voltaram por outro caminho, como Deus havia anunciado a eles. E o que é que acontece? Vendo-se iludido, quem Herodes aí, vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos. Já imaginou uma situação dessa? Você se enfurecer por a pessoa não ter obedecido a sua voz. E claro, obviamente, temeroso de que aquele rei viesse tomar o seu lugar, como os magos haviam dito que ele era o rei dos judeus, e ele, quando chamou os sacerdotes e os escribas e os sacerdotes disseram que realmente o Messias teria de vir, teria de nascer em Belém da Judéia, como estava escrito pelos profetas. Então ele aí ficou preocupado e quis tomar uma posição, porque ele não queria perder o seu posto, né? Ele temia perder o seu reinado, né? Então ele não ia de maneira nenhuma descer do salto, né? Como se diz no popular. Então ele mandou matar todos os meninos de Belém, né? E de todos os arredores, né? De 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão informara dos magos. Então ele meteu bronca e matou tudo, de 2 anos para baixo, todos foram mortos. Cristo não foi morto junto com esses, porque advertido pelo anjo, José pegou seu filho e foi para o Egito junto com sua mulher, com Maria. Verso 17. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel, chorando por seus filhos e inconsolável, porque já não mais existem. Então, é uma grande desgraça, na verdade, né? Ninguém jamais apoiaria uma ação horrível como essa de um rei, por mais que ele tivesse autoridade para tal situação, mas jamais alguém ficaria satisfeito, a menos que tivesse o coração como o dele, perverso. Então foi dessa forma que Cristo passou pela sua primeira tribulação, primeira aflição, né? Mesmo que uma criança sem perceber no sentido humano de que estava passando por aquilo, mas como podemos ver, a caminhada do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, desde o seu nascimento aqui nesta terra, não foi fácil. Então, quando você tiver vida difícil, estiver passando por determinadas situações e problemas na sua vida, saiba que pessoas que não mereciam passar, melhor dizendo, né, que ele era o único que não merecia passar por determinadas situações, passou muito pior, a ponto de ser perseguido para ser morto, independente da opinião pública ou de qualquer situação. Esse podemos ver que foi, quem sabe, o primeiro, né? Acredito que o primeiro obstáculo que o Senhor passou quando veio aqui a este mundo, tão somente para dar a sua vida por pecadores, mas não a sua vida desta maneira, ainda como criança. Ele teve que passar 33 anos aqui neste mundo, sendo 30 como uma pessoa comum e 3 anos
exercendo o seu ministério. No próximo estudo nós iremos dar continuidade falando sobre a volta do Egito, quando ele retorna para o Egito, e iremos ter mais outros relatos a respeito da vida de Jesus. Que Deus lhe abençoe. Amém. Na noite de hoje nós iremos dar continuidade, Mateus 2:13 em diante. Vamos ver aí a fuga para o Egito, né? E a matança dos inocentes. Uma das histórias mais cruéis da Escritura, uma das ações mais tristes em que uma pessoa demonstra toda a sua perversidade, e principalmente contra crianças, né? No tempo de hoje, se um camarada bater numa criança, ele corre o risco até de morrer, né? Os familiares tomarão as devidas providências. Alguém na rua que vê essa ação pode até querer intervir ou tomar providência, ou essa pessoa pode até sofrer pena grave de ser espancado ou até morto no meio da rua. Mas esse rei aqui, o rei Herodes, ele tomou uma decisão que até hoje nos assusta quando nós lemos este relato das Escrituras. Começando do verso 13, diz assim: Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho, e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para matar. Então, mais uma vez, eles foram advertidos, né, pelo Senhor, né, o anjo do Senhor. O Senhor mandou o seu anjo para que avisasse a eles que eles saíssem do Egito. Algumas pessoas até ficam a questionar como um caso como esse pode acontecer, né? O Filho de Deus veio ao mundo, mandado pelo Pai, e ter que passar por toda essa situação, já que Deus poderia muito bem ali, né, por uma palavra apenas, poderia fazer parar o coração do rei, e o rei ali mesmo suspirar, como em algumas ocasiões foi feito lá no Antigo Testamento, né? Pessoas que se rebelaram contra Deus e foram fulminadas, suspiraram e morreram rapidamente, tão somente pela poderosa mão e vontade de Deus. Contudo, quando se tratava de Cristo Jesus, o caso foi diferente. Ele foi perseguido, né? Ele quiseram matá-lo logo quando ele nasceu, né? Por carregar ali o título de rei dos judeus, como foi anunciado. O que de fato ele é, né? Ele é rei para os judeus e noivo para a igreja, né? Não é a mesma coisa, né? Cristo não é rei da igreja. Você não vai ver relato nenhum na Escritura mostrando isso, né? Quando um cristão diz meu Senhor e meu Rei, esse cristão ele não está afirmando essas palavras com base nas Escrituras, né? A menos que ele seja um judeu. Aí ele pode se dirigir a Cristo como o Rei dele, porque Cristo ainda permanece sendo o Rei dos judeus, né? Tanto que ele virá para reinar 1000 anos com este povo terreno, que é os judeus,
e nesse período a igreja já terá sido arrebatada. Então, como explicar essa situação? Na verdade, a palavra de Deus não se explica no sentido de dar satisfação ao homem de o porquê isso ter acontecido desta maneira. Aprove a Deus mandar com que o seu filho viesse a esse mundo e passar pelo que passou como homem. Apesar de Cristo ser Deus, o Deus que se fez carne e habitou entre nós, ele em nenhum momento usou a sua posição de Deus para lidar com o povo e com tantas questões e situações aqui neste mundo. Ele viveu como homem. E neste período em que o rei Herodes queria matá-lo, ele se comportou como uma criança. E como uma criança se comporta? Uma criança, ela depende de adultos para cuidar dela. Caso contrário, ela facilmente pode se machucar, correr riscos, perigos e até morrer por descuido, né? Porque uma criança não tem os cuidados necessários e o entendimento para perceber o perigo ou não. Então, o rei Herodes procurava matar. O verso 14 vai dizer o seguinte: dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe. Dispondo-se quem? José, sendo advertido, ele se dispôs, tomou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Então, tinha um propósito de Deus para que isso pudesse acontecer. Sei que para muitos isso vai ser estranho, incompreensivo, porque, na verdade, ou se acredita pela fé em tudo que foi escrito nas Escrituras e que serve para nós como exemplos, como ensino, como histórias, ou nós simplesmente iremos descartar e dizer que as Escrituras é mais um livro qualquer que você pode lê-lo, aplicar na sua vida ou não. O que é que acontece no verso 16? Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então aí o camarada, quando percebeu, como diz o texto aqui, vendo-se iludido, né? Ele pensou que os magos iriam voltar, como ele havia dito, né? Vá, e quando encontrarem o menino, venham me dizer onde ele está para mim também ir adorá-lo. Ele esperava que isso acontecesse. Afinal de contas, desobedecer um rei era caso de morte, né? Então ele confiava que o seu poder, a sua autoridade seria respeitada pelos magos. E de fato seria, a menos que Deus não tivesse advertido eles em sonho para ir por outro caminho. Eles teriam retornado, se submetido às autoridades, que há uma grande diferença entre você se submeter às autoridades e se submeter a Deus, né? Enquanto as autoridades não vão de contra a vontade de Deus, nós devemos nos submeter, sim, né? Mas quando essas autoridades querem ultrapassar e menosprezar a vontade de Deus, então não nos resta outra alternativa
senão obedecer a Deus antes que as autoridades. Afinal de contas, nos importa obedecer a Deus e não às autoridades, né? As autoridades ficam em segundo plano quando a questão se trata de obedecer ao nosso Deus bendito e eterno. Então eles não obedeceram à vontade do rei, ao desejo, ao pedido do rei. Eles voltaram por outro caminho, como Deus havia anunciado a eles. E o que é que acontece? Vendo-se iludido, quem Herodes aí, vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos. Já imaginou uma situação dessa? Você se enfurecer por a pessoa não ter obedecido a sua voz. E claro, obviamente, temeroso de que aquele rei viesse tomar o seu lugar, como os magos haviam dito que ele era o rei dos judeus, e ele, quando chamou os sacerdotes e os escribas e os sacerdotes disseram que realmente o Messias teria de vir, teria de nascer em Belém da Judéia, como estava escrito pelos profetas. Então ele aí ficou preocupado e quis tomar uma posição, porque ele não queria perder o seu posto, né? Ele temia perder o seu reinado, né? Então ele não ia de maneira nenhuma descer do salto, né? Como se diz no popular. Então ele mandou matar todos os meninos de Belém, né? E de todos os arredores, né? De 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão informara dos magos. Então ele meteu bronca e matou tudo, de 2 anos para baixo, todos foram mortos. Cristo não foi morto junto com esses, porque advertido pelo anjo, José pegou seu filho e foi para o Egito junto com sua mulher, com Maria. Verso 17. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel, chorando por seus filhos e inconsolável, porque já não mais existem. Então, é uma grande desgraça, na verdade, né? Ninguém jamais apoiaria uma ação horrível como essa de um rei, por mais que ele tivesse autoridade para tal situação, mas jamais alguém ficaria satisfeito, a menos que tivesse o coração como o dele, perverso. Então foi dessa forma que Cristo passou pela sua primeira tribulação, primeira aflição, né? Mesmo que uma criança sem perceber no sentido humano de que estava passando por aquilo, mas como podemos ver, a caminhada do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, desde o seu nascimento aqui nesta terra, não foi fácil. Então, quando você tiver vida difícil, estiver passando por determinadas situações e problemas na sua vida, saiba que pessoas que não mereciam passar, melhor dizendo, né, que ele era o único que não merecia passar por determinadas situações, passou muito pior, a ponto de ser perseguido para ser morto, independente da opinião pública ou de qualquer situação. Esse podemos ver que foi, quem sabe, o primeiro, né? Acredito que o primeiro obstáculo
que o Senhor passou quando veio aqui a este mundo, tão somente para dar a sua vida por pecadores, mas não a sua vida desta maneira, ainda como criança. Ele teve que passar 33 anos aqui neste mundo, sendo 30 como uma pessoa comum e 3 anos exercendo o seu ministério. No próximo estudo nós iremos dar continuidade falando sobre a volta do Egito, quando ele retorna para o Egito, e iremos ter mais outros relatos a respeito da vida de Jesus. Que Deus lhe abençoe. Amém. Ao lembrarmos do teu nome, Jesus Cristo, não podemos esquecer do teu amor, que te trouxe a este mundo arruinado, pra morrer pelo mais pobre pecador. Ninguém mais havia de tão digno para libertar o pecador. O Cordeiro de Deus puro, sem pecado, pôde dar-nos tanto amor. Nossas almas mergulhadas em tristeza despertaram tua nobre compaixão. Tuas ternas mãos marcadas alcançaram este povo que é tua possessão. Ninguém mais havia de tão digno para libertar o pecador. O Cordeiro de Deus puro, sem pecado, pôde dar-nos tanto amor. Ninguém mais podia nos dar novo alento, ninguém mais podia numa cruz morrer. Para nos salvar deixaste tua glória